Bem-vindo ao Resumo Cast, a Nova Alexandria, seu podcast de até 10 minutos, que traz resumos poderosos de obras clássicas e temas contemporâneos para você aprender rápido e aplicar no dia a dia. Aqui, resgatamos a sabedoria milenar e conectamos ao mundo moderno, ajudando você a conquistar novos conhecimentos, mesmo na correria da rotina. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material bem interessante, preciso dizer bastante denso, sobre uma figura controversa, Daniel Mastral. Ou melhor, Marcelo Agostinho Ferreira, né? Isso. O nome que ele adotou. Exato. As fontes que a gente tem são artigos sobre a morte recente dele, trechos de livro, uma entrevista bem longa, e o nosso foco hoje vai ser em duas coisas principais, tá? O que essas fontes contam sobre o trabalho dele no ocultismo e como ele morreu. Exatamente. Uma figura que ficou bem conhecida por causa desses relatos, né, de um passado ligado a uma suposta seita satanista, de alto nível mesmo, antes de ele se converter ao cristianismo. Então, a ideia é ver o que o material que a gente tem realmente diz sobre esses dois pontos, ocultismo e morte. Perfeito. Então, vamos lá. Quem era Daniel Mastral, olhando só para o que as fontes dizem? Elas falam que ele era escritor, autor de Filho do Fogo, ex-praticante de satanismo, mestre em Kung Fu, nascido em 67. E ele dizia que o nome Daniel Mastral foi Deus quem deu, né? Sim, ele afirmava isso. E sobre como ele entrou nisso no ocultismo, as fontes, principalmente em entrevista, detalham que começou cedo, com uns 17 anos. Jovem. Bem jovem. Ele tinha curiosidade pelo sobrenatural, né? Aí ele conta que escreveu para Church of Satan, lá na Califórnia, aquela do LaVey. Sei, a famosa. Pois é. E aí, meses depois, segundo ele, foi abordado aqui no Brasil mesmo, por um membro supostamente de alto escalão, talvez dessa mesma organização ou de outra parecida. E foi convidado para uma, como ele chamou, uma escola de iniciados. Escola de iniciados, já soa bem enigmático. O que mais ele fala sobre essa organização? Ele descreve como algo secreto, sabe? Uma rede global com rituais complexos de iniciação, chega a citar um castelo perto de São Paulo que seria usado para isso. Um castelo? Nossa. É. E que prometia poder, status para os membros. E um ponto que ele ressalta é como ele foi bem tratado lá dentro. Por gente que ele identificava como rica, influente, empresários, políticos, militares. Interessante isso, porque ele diz que se sentia valorizado ali, né? Talvez um contraste com a vida normal. Exato. Ele menciona isso, que se sentia visto de outra forma. Chegou até a ganhar um cargo de gerente financeiro sem ter, assim, experiência nenhuma. Outra pessoa fazia o trabalho, basicamente. Entendi. E sobre as práticas mesmo, o que ele conta? O que acontecia lá dentro? Olha, ele descreve uma hierarquia bem rígida, com um sumo sacerdote no topo e um sigilo, assim, total. Ele alega que teve acesso a conhecimentos muito antigos, que ele liga à Biblioteca de Alexandria, druidas, egípcios. Fala de rituais para invocar entidades, que ele chama de anjos caídos, demônios, e até de fazer feitiços para prejudicar pessoas, causar doenças, acidentes. Pesado. Muito. E tem mais, ele menciona até o uso de tecnologia, tipo frequências de ondas sonoras para manipulação mental. Tecnologia para manipulação, isso é diferente. Mas tem um ponto que chama muita atenção nas fontes, que é a tal teoria do adrenocromo. Você pode explicar o que ele fala sobre isso? Ah, sim. Esse é um dos relatos mais chocantes mesmo. Ele descreve uma suposta extração de adrenalina de crianças em estado de terror extremo. Meu Deus. O objetivo seria obter rejuvenescimento, poder. Ele conecta isso a desaparecimento de crianças e até a figuras de Hollywood. Nossa. E vai além. Ele chega a afirmar que a Rússia teria usado a busca por laboratórios disso como um dos pretextos para invadir a Ucrânia. É uma alegação bem forte, né? E muito específica. Sem dúvida. Muito grave. E ele ficou quanto tempo nessa organização, segundo ele? E por que saiu? Foram quase 9 anos, né? Pelo que as fontes indicam. Isso, dos 17 aos 26, mais ou menos. A saída, segundo o que ele conta repetidamente, foi por causa de uma ordem.
ele teria que fazer um sacrifício humano, Um sacrifício humano. especificamente de uma criança, para ele poder subir na hierarquia para virar o sumo sacerdote. E ele diz que se recusou, não fez. Então esse foi o limite para ele, o ponto de ruptura. Exatamente. O limite moral que ele não cruzou, segundo o relato. E depois que ele saiu, que as fontes contam? Ele se converteu, né? Sim, depois disso ele se converteu ao cristianismo. Virou escritor, publicou 14 livros. A trilogia Filho do Fogo é a mais famosa, onde ele detalha essas supostas experiências. Tinha um canal no YouTube também, né, com muitos seguidores. Tinha quase 800 mil inscritos. Falava de espiritualidade, geopolítica, teologia, e ele também relatou ter recebido ameaças depois de publicar os livros. Uma figura pública, então. Mas a vida dele também teve tragédias pessoais, né? As fontes mencionam isso. Mencionam, sim, a perda do filho, Micael, com 15 anos em 2018, e da esposa Isabela por parada cardíaca em 2021. Com certeza foram golpes muito duros. É, muito triste. E aí a gente chega no final, a morte dele. O que as fontes dizem sobre como Daniel Mastral ou Marcelo Ferreira morreu? Ele foi encontrado morto em Barueri, São Paulo. Isso foi em agosto de 2024. O que se sabe oficialmente é que a Guarda Municipal encontrou o corpo no fim da tarde. Moradores da área relataram ter ouvido um barulho, um estampido, antes disso. Um estampido. A causa da morte ainda está sob investigação policial. Não há uma conclusão oficial divulgada ainda. Entendi. Então, para a gente resumir o que essas fontes nos trouxeram, é a história de alguém que alega ter ido muito fundo no mundo oculto, secreto, descrevendo rituais, poder, segredos sombrios. E aí, num momento crucial, ele teria rompido com tudo isso por uma questão moral, segundo a narrativa dele, e se voltou para a religião. Exato. E essa trajetória toda cheia de alegações extraordinárias, polêmicas, marcada também por perdas pessoais, né? Termina com uma morte que ainda está cercada de mistério. A investigação está rolando. As fontes nos deixam com esse retrato bem complexo. Fica a reflexão, né? Sobre o peso dessas histórias, o que leva alguém a buscar e depois, às vezes, a revelar caminhos tão, digamos, extremos. E como que a gente que ouve essas histórias lida com narrativas que desafiam tanto o que a gente considera normal ou possível. E assim concluímos nossa análise sobre a vida e morte de Daniel Mastral. Nascido Marcelo Agostinho Ferreira, do seu passado sombrio como integrante de uma seita de alta magia, a transformação radical como autor cristão e filho do fogo. Vimos como seus relatos impactaram leitores, como enfrentou ameaças ao divulgar o ocultismo e, por fim, deixou suas últimas palavras antes de seu misterioso falecimento, em 4 de agosto de 2024. Se este episódio trouxe novas perspectivas para você, não deixe de curtir para apoiar nosso trabalho, compartilhar com quem se interessa por histórias de fé, ocultismo e redenção, seguir o Resumo Cast para não perder nossos próximos episódios. A próxima, quando traremos mais descobertas da sabedoria antiga e dos acontecimentos que continuam a moldar nosso mundo. Muito obrigado pela companhia menos e lembre-se, conhecimento é poder e agora está em suas mãos.